Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20, você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Verso 20: amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Apenas esse texto. Queridos, eu queria falar um pouquinho com você nesta noite sobre o poder das decisões. Amém? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. E com base nesse texto que nós lemos, que nasce em um momento decisivo da história de Israel, eu queria falar ou tentar aqui, debaixo da graça do Senhor, compartilhar aquilo que está no meu coração em relação a esse tema contigo. Amém? O que é que nós vemos aqui? Depois do povo ter caminhado 40 anos no deserto, nesse momento aqui, eles estavam acampados nas planícies de Moabe. Quando você volta no capítulo 1, versículo 15 de Deuteronômio, a Bíblia vai nos dar esse registro. E logo no capítulo 34, versículo 1, ela vai de novo falar sobre isso. O povo, no momento dos discursos, de todas as palavras que Moisés libera no livro de Deuteronômio, eles estavam nesse lugar, chamado Planícies do Jordão. Ficava bem de frente ao rio Jordão, ou melhor, Planícies de Moabe, que ficava bem de frente com o rio Jordão. E ali, queridos, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E nesse momento, Moisés, o grande líder, aquele que tinha sido levantado por Deus e que os guiara desde o Egito até ali, já sabendo que ele não atravessaria o Jordão e possuiria a terra com eles, porque Deus já tinha falado com ele, ele reúne o povo em seu último discurso, que na verdade, se você for olhar, tem um testemunho espiritual muito forte, é o que Moisés transmite, traz ao povo. Se você volta um pouquinho, dos capítulos 28 ao 30 de Deuteronômio, você vai ver Moisés tocando ou apresentando a nação, chamando o povo para uma renovação de aliança com Deus. Era um momento em que eles precisavam recordar o compromisso que havia feito com o Senhor no decorrer da caminhada. Ele recorda, por exemplo, as bênçãos que são decorrentes da obediência. E ele fala também das maldições que são frutos da desobediência. E diante disso ele convoca o povo para uma tomada de decisão. Qual era a tomada de decisão? Escolham a vida para que vocês vivam. Escolha o caminho da obediência para que vocês sejam bem-sucedidos. Então esse era ou foi um momento solene, quase uma cerimônia de pacto. Você percebeu no texto que nós lemos que Moisés, ele invoca os céus e a terra como testemunhas. E isso fala de um simbolismo, onde toda a criação, era isso que Moisés estava querendo mostrar para eles, toda a criação estava observando naquele dia a escolha que eles iriam fazer diante do seu Deus. Moisés sabia que as decisões que o povo de Deus tomasse naquele dia determinariam o futuro espiritual de toda a nação. Por isso, queridos, o seu apelo é algo necessário, urgente, com um profundo amor pastoral e também com uma visão profética. Deus estava ali através de Moisés, querendo dizer ao povo que o futuro deles dependeriam do que decidiriam, ou que decidissem naquele dia diante de Deus.
Não é novidade para nós, queridos, que a nossa vida, que o nosso destino, ele é formado por pequenos e grandes acontecimentos. Agora, algo que a gente precisa entender é que ele não é formado apenas por grandes coisas, mas também por pequenas decisões, aquelas que nós tomamos todos os dias. Hoje mesmo, você já teve que tomar várias pequenas decisões, talvez algumas de porte médio, alguns talvez até grandes decisões tiveram que tomar nesse dia, não é verdade? A nossa vida, o nosso destino, a nossa história é formada por decisões pequenas, médias e grandes. A verdade é essa, a vida é feita de escolhas. O que aconteceu com a gente hoje, durante esse dia, é o normal de todos os dias. Todos os dias tomamos pequenas, médias ou grandes decisões. E são essas decisões que estão moldando a nossa história, a nossa existência. Decidir, por exemplo, o que comer, o que vestir, parece simples, não é verdade? Mas faz diferença na nossa vida. Agora, há decisões que definem o nosso rumo eterno, o nosso destino eterno, o destino eterno da nossa vida, como, por exemplo, servir a Deus ou andar longe dele, perdoar ou guardar rancor, obedecer ou desobedecer. Nós estamos falando agora de decisões que tocam, que ferem, que definem a nossa eternidade, a nossa vida futura. Quando a gente olha para a Bíblia, ela nos ensina, queridos, que as decisões, elas também não têm o poder de afetar apenas a nós, mas elas afetam também as gerações que vêm depois de nós. As decisões que nós, como homens, mulheres, pais, mães, estamos tomando hoje, elas afetam diretamente o futuro dos nossos filhos, por exemplo. As decisões que nós, como igreja, estamos tomando hoje, queira você acreditar ou não, elas afetam diretamente a vida da cidade onde a igreja está implantada, da nação onde a igreja está implantada. Sabe por quê? Porque a igreja é e será até a volta do grande rei, a maior autoridade de Deus na terra. Entende? É a igreja que tem o poder de mudar o curso, sabia? Da existência humana, porque é o corpo de Cristo em movimento na terra. Então, as nossas decisões de hoje têm esse poder de tocar a existência da humanidade. Amém? Tanto com um olhar, uma visão pessoal e até coletiva, humana. Esse é o poder das decisões. E diante disso, eu gostaria de desafiar você a refletir sobre esse tema, o poder das decisões. A ideia é de que, através dessa reflexão, o Espírito Santo venha sobre nós com uma graça nova e nos leve, queridos, a decidir escolher, diante de todas as nossas decisões, a vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para nós. Porque, na verdade, é isso que vai fazer diferença. Amém? Não é escolher de qualquer jeito, é escolher debaixo da palavra de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, guiados por Ele, que Jesus disse que seria o nosso ajudador, o nosso guia, aquele que nos conduziria a toda a verdade. Amém? E para isso eu queria refletir com você em primeiro lugar sobre um ponto importante. Nós precisamos entender que as decisões que tomamos, elas revelam quem somos ou como estamos. Toda decisão que se toma, ela revela as duas coisas, ou em alguns casos, uma ou outra. Por quê, queridos? Decidir fala de expor valores, ou fala de apresentar uma condição
Por isso que eu digo que as decisões revelam quem somos e ou como estamos. Amém? Por exemplo, se você é ferido por alguém, você se magoou, se chateou profundamente com aquela pessoa, e decide, escolhe não perdoar, o que que essa decisão está apresentando? Pode ser que não seja quem você é, mas ela pode estar apresentando nesse momento uma condição do seu coração. Por algum motivo, diante da ferida, do trauma, o seu coração foi empedrecido, endureceu, e você naquele momento decidiu, eu não vou perdoar, não quero ver a cara mais dessa pessoa. Percebe que nesse contexto pode falar de uma condição, não de uma essência, de um estado, de quem você é. Agora, em muitos casos, vai ser as duas coisas. Porque muitas vezes, o não perdoar é o que eu sou. Eu sou um homem de coração duro, de dura cerviz e não perdoo. Percebe? Consegue ver a diferença? Outras vezes a gente vai se sentir tão pressionado por algumas situações que a gente não consegue ter decisões assertivas na vida. Ou quando temos, não são tão assertivas assim, por causa da pressão, da condição que a gente está vivendo. Entende? Aquilo não é a sua essência, não demonstra de fato quem você é, mas o estado que você está vivendo te leva a se comportar, a ter aquele tipo de decisão. E é muito importante a gente pensar nisso. E diante disso, eu queria caminhar com você um pouquinho para Josué capítulo 24. No versículo 15 de Josué 24, ele faz uma declaração que é muito conhecida entre nós. Aquele momento em que Josué vira para o povo e diz assim, olha, escolham hoje a quem vocês querem servir. Eu sei de uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantas vezes a gente já foi ministrado sobre isso, né? Queridos, mas eu quero caminhar um pouquinho com você sobre isso aqui. Por quê? Quando eu quero entrar nisso com você agora, quando a gente para fazer um paralelo entre o que aconteceu com Israel, no texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20, e o que aconteceu com Israel em Josué 24, quando ele expressa essas palavras, parece que é o mesmo cenário. Mas a gente precisa entender o porquê disso. O porquê que muitas vezes Deus precisa me parar, Deus precisa parar você nas planícies de Moabe e nos chamar para um alinhamento, para um acerto de contas. Quando você olha para Josué, é muito semelhante. Se em Deuteronômio, olha só, eles estavam ali, nessa região, nas planícies de Moabe, em alguns textos da Bíblia vai chamar esse lugar de Abel-Sitim, que é a mesma coisa, próximo do Jordão, a 15 quilômetros da terra prometida. Irmãos, era só eles atravessar Jordão e já começariam a conquista da terra. Então eles estavam bem próximo de possuir, de colocar os pés na promessa. Agora, lá em Josué, quando ele profere essas palavras, o povo já estava estabelecido na terra. Eles já tinham tomado posse da herança. Ele, Moisés, já tinha feito a distribuição da terra entre as tribos. Todo o povo já estava com a mão na bênção. Mas o que é que não difere aqui? A situação que ambos, ou que eles estavam vivendo em ambos os momentos. É a mesma coisa que Moisés teve que tratar aqui. Quando eles estavam a poucos passos da promessa, Josué tem que tratar aqui, agora com eles já na promessa, com os pés na promessa, vivendo em Canaã. E isso fala conosco sobre a nossa condição. Percebe? E muitas vezes, independente do momento, se estamos
Próximo de conquista ou já conquistamos? A verdade é que em muitos momentos, Deus terá que nos parar e dizer, ei, acorda, vamos alinhar alguma coisa aqui? Vamos colocar a vida no trilho, porque você está se perdendo e eu não vou deixar você fazer isso? Amém? Então, olha só, a declaração de Josué e a declaração de Moisés, elas são semelhantes. Se você lê o texto, parece que é o mesmo momento até, mas são momentos distintos, com tempos distintos e condições diferentes que eles estavam vivendo. Mas o discurso é muito semelhante. A palavra tanto de Moisés quanto de Josué tinha um objetivo: chamar o povo a uma vida de fidelidade exclusiva a Deus. Agora, irmãos, veja isso. Se a gente parar para pensar no primeiro contexto de Moisés com o povo, pensa comigo, depois de 40 anos no deserto, esse povo havia sido libertado do Egito com a mão forte e poderosa de Deus. Eles foram poupados no deserto e trazidos até aqui, diante de Jordão, próximo a Canaã. E se você for ver lá, o povo estava totalmente aquém daquilo que Deus esperava deles. É por isso que Moisés tem que fazer o discurso, mostrar o caminho da desobediência e o que colheriam com isso, e mostrar o caminho da bênção, da obediência e o que poderiam colher caso escolhessem isso. E Moisés faz o discurso. Para nós hoje, quando a gente olha para esse quadro, eu não sei você, mas em algumas vezes eu já pensei assim, como que esse povo, depois de ver tudo, de experimentar tudo, ainda estava com os corações longe de Deus, ou querendo distanciar de Deus? Não é uma coisa insana? Irmão, se você for observar o que esse povo viveu, o que essa geração que chegou aqui com Josué, Moisés, Josué, né? Aqui nesse lugar, próximo ao Jordão, próximo a Canaã, irmãos, o que eles presenciaram? 40 anos no deserto, onde foram alimentados, viveram milagres extraordinários. Deus poupou a vida e trouxe todos aqui, estavam ali, agora há poucos passos para herdar a promessa, e olha a condição deles. Moisés tem que ser levantado por Deus e dizer assim, ei, vamos alinhar as coisas? Vamos alinhar o coração? Agora, aqui já é um absurdo, né? Se a gente for olhar. Tudo que eles viveram, até onde Deus trouxe, e o que estariam esperando eles a menos de 15 quilômetros, Canaã. Agora, se a gente for pensar no outro contexto, é pior ainda. Porque olha o que aconteceu depois das planícies de Moabe. Irmãos, eles atravessam o Jordão. Eles começam a vencer todos os inimigos que apresentaram diante deles, que foram levantados para impedi-los de tomar posse da terra. Todos. Conquista a terra. Agora eles já estão ali, cada um com a sua herança. E se você for ler o texto de Josué capítulo 24, olha o que eles estavam vivendo nesse momento. Por que Josué chama eles para esse alinhamento? Depois de toda essa história, Israel estava ali, dando voz à sua vida, de alguns resquícios, por exemplo, de idolatria, que os pais, que os antepassados deles viveram lá no Egito, há mais de 40 anos atrás. Alguns estavam ressuscitando isso no seio das suas famílias, no seu comportamento. Outros estavam ali agora praticando algumas coisas do mundo pagão. Sabe aqueles inimigos que eles derrotaram no decorrer dessa trajetória? Alguns estavam vivendo, servindo a Deus desse povo. E Josué, olhando para aquilo, foi levantado por Deus, traz uma palavra de conscientização a eles, e aí chega nesse momento e diz assim, olha, diante de tudo isso, escolham hoje a quem vocês querem servir.
E eu quero dizer uma coisa para vocês de alto e bom som: eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É nesse contexto que Josué libera essa palavra. Agora, irmãos, quantas vezes esse mesmo tipo de comportamento é visto em mim e em você? A gente caminha, presta atenção, não é que nós somos ruins, maus, não. A gente caminha com Deus, professando um amor, e Deus faz, Deus opera, Deus move a nossa vida, mas de tempos em tempos a gente é tendencioso a deixar o nosso coração desconectar dele. Percebe? A permitir que a nossa mente, o nosso coração desvincule um pouco da imagem do Deus poderoso, do Pai amoroso e cuidadoso que temos, e somos levados a desejar caminhar com as nossas próprias pernas, ser autossuficientes, esquecendo de que tudo na nossa vida depende dele, é ele que tem poder e autoridade para nos conduzir no caminho da bênção. Agora olha só, pode ser que isso aconteça com a gente a poucos passos de tomar posse de uma bênção, ou até mesmo quando nós já fomos abençoados. E aí a gente se esquece, a gente deixa o nosso coração ser levado até mesmo pela bênção, pelo glamour da bênção, da conquista, e a gente esquece do Senhor da bênção. A gente deixa se embriagar pela terra de Canaã e esquece do Senhor de Canaã. Entende? E começamos a entrar num estilo de vida que parece que ele não tem mais aquele lugar de primazia na nossa vida. E o que eu quero te levar a entender nesta noite, pelo Espírito Santo, é que nesses momentos em que as decisões estão revelando quem somos ou como estamos, Deus sempre vai nos parar. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, Ele não quer nos perder. A ideia de Deus aqui em ambos os acontecimentos não era expor a nação, mas era salvar a nação. Era fazer com que eles permanecessem firmes e constantes na sua presença, para que Ele pudesse se entregar a Canaã e fazer com que eles fossem bem-sucedidos, tanto eles, aquela geração, como as futuras. Amém? Então, quando a gente olha para Josué, por exemplo, e para Moisés, a gente vai entender que Deus, nesses momentos, vai requerer de nós uma decisão pessoal e consciente. Ele apresenta, olha, está aqui o caminho da desobediência, que os frutos é maldição, e está o caminho da obediência, que os frutos é bênção. Então escolham a vida, para que vocês vivam. Está falando de algo pessoal, consciente. Nós precisamos entender que servir ao Senhor não é uma herança automática, não é um efeito automático que recebemos, não é algo tipo, o Senhor sabe que o meu coração é bom. Irmãos, coração bom não resolve nada, coração obediente resolve. Entende? Porque se a gente for parar para pensar, Deus não criou diabinhos, sim ou não? Então nós fomos criados para sermos bons. O que nos faz ruins é a essência do pecado que insiste em operar em nós. Então coração bom por ser bom, não nos faz herdar uma herança espiritual automática, que nos leve a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. A verdade é que nós precisamos sempre escolher de forma pessoal e consciente. E isso fala de fé, isso fala de uma decisão pessoal que nós temos que tomar. E a gente aprende isso tanto com Moisés quanto com Josué. Outra coisa maravilhosa que a gente aprende principalmente com Josué. Josué, no contexto, ele fala aos chefes da família. O que ele está querendo mostrar ali? Que antes de liderar uma nação, ou liderar qualquer coisa na vida, nós precisamos voltar os nossos olhos para a liderança na nossa casa. Como é que nós estamos liderando o nosso casamento, a nossa família? Como é que nós estamos governando a nossa casa? Entende? Como é que nós estamos tratando esse primeiro núcleo que o Senhor colocou nas nossas mãos? A outra coisa que a gente aprende, queridos, é que servir a Deus, preste atenção nisso, exige de nós
exclusividade. Quando a gente olha para esse verbo servir, que a Bíblia apresenta em vários textos, no hebraico a gente vai ver que ele traz o significado de submissão, adoração e fidelidade absoluta. Não é ser fiel em algumas coisas e em outras não, é fidelidade absoluta. Sabe o que isso nos mostra? É que não há espaço para neutralidade na vida cristã. Deus, Ele nos chama a um compromisso de fidelidade exclusiva com Ele, onde Ele se torna Senhor de verdade na nossa vida. Tem uma palavra que eu gosto muito dela, que alguém um dia disse assim: se Deus não é Senhor de tudo na nossa vida, Ele não é Senhor de nada. Mas muitas vezes nós temos a ideia de deixar Ele ser Deus apenas em algumas áreas, ser Senhor apenas em algumas áreas. Nas palavras de Josué a gente vê uma convocação, tanto de Josué quanto de Moisés, chamando o povo para esse pacto de fidelidade, onde eles foram desafiados a reafirmar que a aliança com Deus estava viva no coração deles. E a ideia de Deus hoje é nos mostrar que isso precisa ser algo que seja renovado sempre nas nossas vidas, com a ideia de nos fortalecer na jornada e de continuar sendo passado às próximas gerações, aos nossos filhos e àqueles que vêm depois de nós. Então, queridos, uma verdade que nós não podemos esquecer dela, é que cada escolha, além disso, de revelar a nossa condição e o nosso estado, fala da nossa fé, fala da nossa confiança em Deus, retrata também quais são as nossas prioridades na vida. Percebe que as nossas escolhas definem isso? Que tipo de fé eu tenho? Deus é o meu Senhor ou não? Eu sirvo a Deus, eu decido ser fiel ou não? Eu quero obedecer ou não? Eu tenho fé em Deus, eu creio nas promessas dEle, eu confio nele, Ele é prioridade para mim, a palavra dEle é prioridade para mim. São essas coisas que são definidas diante de nós, na nossa vida, todas as vezes que nós tomamos uma decisão. Amém? Então, deixa eu te fazer algumas perguntas para você pensar, ou para nós pensarmos. As nossas decisões têm revelado o que sobre nós? O que elas dizem a nosso respeito? Elas mostram que Deus é, de fato, o centro da nossa vida? Elas mostram que nós dependemos de Deus ou temos caminhado de forma autossuficiente, nos achando autossuficientes? A ideia, queridos, é de que o Espírito Santo venha, e nos leve a nos posicionar. Esses dias as mulheres falaram muito sobre posicionamento, A ideia aqui hoje é essa, é que o Senhor venha com a unção do Espírito Santo e nos leve a nos posicionar com coragem e decidir, assim como Josué decidiu. Eu não sei o que vocês vão querer fazer da vida de vocês, mas eu já sei o que eu vou fazer da minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? A ideia é essa. Algo também que nós não podemos esquecer, porque nós estamos falando do poder das decisões, jamais esqueça que as decisões têm consequências, todas elas. Amém? No contexto de Deuteronômio, Moisés deixa claro, como a gente leu, e se você ler, você vai ver isso nos versículos anteriores: obediência leva à vida e à bênção, desobediência leva à morte e à maldição. Olha só, tem consequência. Quando algo interessante no texto, quando você lê, você vai ver que ele não apenas propõe uma escolha, mas ele mostra o caminho. Ele diz assim: olha, tem o caminho da desobediência, que vai gerar morte, tem o caminho da obediência, que vai gerar bênção. Escolha a vida para que vocês vivam. Percebe que ele não só mostra o quadro, mas ele aponta o que é correto. Façam assim, caminhem por aqui que vai dar certo. Irmãos, e a gente sabe disso. Decisões certas trazem vida.
paz e bênção. É verdade ou não? Todos nós aqui já tivemos experiências assim. Também decisões erradas trazem dor, perdas e até morte. E eu estou falando de morte espiritual e até física. Quantas pessoas estão mortos espiritualmente hoje por decisões erradas que tomaram? Quantas pessoas não estão mais no nosso meio hoje, já morreram fisicamente, por decisões erradas que tomaram, por escolhas erradas que fizeram um dia e desceram a cova mais cedo. Entende, irmãos? Então, todas as decisões têm as suas consequências. A gente sabe disso. Olha, quando a gente volta lá no início, Gênesis capítulo 3, o que é que nós temos ali? O momento em que Adão e Eva decidem desobedecer a Deus. Não foi isso que eles fizeram? Deus cria os bonitinhos, coloca num jardim maravilhoso. O Éden era o céu na terra. Deus estava ali com eles o tempo todo, e Deus dá uma ordem, chamando eles para escolher a vida para que vivam. Não comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem, se é desobediência, vocês vão morrer. O que é que os bonitinhos faz? Escolhe desobedecer, vai lá e come. E com isso, queridos, o mundo passou a viver o peso, a condenação do pecado, e até hoje a gente não colhe as consequências disso. Olha o outro exemplo, quando você chega no capítulo 6, você vê outro homem dando um exemplo bom agora. A terra estava uma calamidade total. Deus olha para a terra e decide: eu vou acabar com tudo. Olha e encontra graça em Noé. Ele chama Noé: Noé, tem um projeto para ti. Noé, estou aqui, quero te obedecer, Senhor. Noé resolve obedecer a Deus. E como fruto disso, o que é que acontece? Ele salva a si mesmo, toda a sua família, e garante a continuidade da raça humana. Eu e você estamos aqui hoje por causa da decisão de Noé um dia. Olha a consequência disso. Percebe? Então, todas as decisões que tomamos têm as suas consequências. Tem uma frase de Charles Spurgeon que ele diz assim, ó: somos livres para escolher, mas prisioneiros das consequências. Irmãos, a gente precisa se alinhar com isso. Sabe o que você é hoje? O que nós estamos vivendo hoje, tudo isso é fruto das escolhas que nós fizemos nos últimos anos, talvez nos últimos meses, nos últimos tempos da nossa vida. O que nós estamos colhendo hoje é fruto disso. Essa que é a verdade. Talvez todos nós poderíamos estar em outra condição, se nós tivéssemos sido mais assertivos nas nossas decisões nos últimos 10, 5 ou talvez 12 meses. 10 anos, 5 anos e 12 meses. Agora ficou legal, né? Mas a verdade é que o que nós somos aqui agora é o resultado das nossas decisões. Aí eu te pergunto, você está super feliz com a sua vida? Você está nadando de braçada, de felicidade, de alegria com o que você está vivendo? Cunho pessoal, conjugal, familiar, financeiro, como cidadão, você está feliz demais? Ao ponto de dizer assim, se melhorar, estraga. Ou você, assim como eu, a minha concepção de mim mesmo é essa aqui agora, tá? Tá bom, mas tem muito espaço para melhorar. E por que eu não estou melhor? Irmãos, com certeza, por causa das decisões que eu tomei nos últimos anos. E muitas, eu preciso dar o braço a torcer, eu não fui tão assertivo assim. Levei prejuízo financeiro, espiritual, um monte de coisa. Por quê? Por causa de burrada, decisão errada, escolhas erradas que nós fazemos. Entende, irmãos? Então, olha a importância disso, da gente entender o poder que as nossas decisões têm, porque, irmãos, nós precisamos ser mais assertivos nelas. E Deus nos chama, é por isso que Ele está hoje, de novo eu vou falar isso, nos parando. Isso aqui hoje para nós é a nossa planície de Moabe.
Deus está nos parando e dizendo assim, vamos alinhar as coisas? Vamos alinhar o perfil das decisões que você está tomando diante de mim? Quantos estão entendendo? Amém? Muitas vezes, as nossas decisões, elas vão envolver ou exigir de nós coragem e fé. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a coisa difícil é fazer o que é certo. Não é verdade? Irmãos, fazer o que é certo nunca foi fácil, porque sempre exige de nós, né? Nos pressiona, somos levados a críticas terríveis por fazer o que é certo. Mas esse tempo, irmão, está pior. Porque há tantos pensamentos contrários à verdade de Deus, ao plano de Deus, há tanta gente relativizando muita coisa, inclusive Deus e a sua palavra. Há tantas criações humanas por aí. Essa semana eu ouvi alguém dizendo assim, não, eu não leio a Bíblia. Porque eu entendi que eu não preciso ler a Bíblia. Eu tenho contato direto com Deus, eu não preciso da Bíblia. Olha que loucura! Olha que loucura! Né? Então, se você for falar para uma pessoa dessa que você é um leitor assíduo da Bíblia, que é certo fazer isso, amém? Você vai ser criticado. Vai ser tratado como retrógrado. Entende, irmãos? Então nunca foi tão difícil escolher fazer o que é certo. Agora preste atenção nisso. Quando a gente olha para a palavra, a gente tem, por exemplo, um exemplo bom como Daniel. Daniel, queridos, quando ele chegou no palácio do rei, a Bíblia vai dizer que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do palácio ou do rei. Irmãos, aquilo ali, pensa que foi uma decisão fácil? Foi muito difícil, porque o contexto era de pressão, de críticas que poderiam vir sobre Daniel, mas ele decidiu, eu não vou me contaminar, eu não vou me deixar levar por essas iguarias que o rei está oferecendo a nós. Se vocês quiserem, o que façam vocês, eu estou fora. E aí quando você vê o contexto, a vida de Daniel, por causa dessa decisão, ele foi levado a experimentar o favor de Deus durante toda a sua vida naquela nação, dentro do palácio dos reis que ele serviu. Durante o tempo todo ele experimentou a graça e o favor de Deus na vida dele. E tudo poderia ter sido comprometido se ele não tivesse tomado essa decisão, que está logo no capítulo 1, no versículo 8 de Daniel. Eu não vou me contaminar. Ou seja, pode acontecer o que aconteceu, que acontecer aqui, a minha vida é essa, a minha escolha é essa, eu vou continuar servindo a Deus. E você vai ver que esse foi o comportamento dele. Ah, não é para orar, estava lá orando. Ah, pode jogar. Pode fazer comigo o que você quiser. Ele não abriu mão de obedecer a Deus. Ele não quis desobediência na vida dele. Outro exemplo que a gente vê, queridos, que talvez não fale muito conosco, porque foi com Jesus, né? Eu me refiro àquele momento em que ele estava no jardim dos Getsêmani, a poucas horas de ser entregue e levado à cruz. E a Bíblia diz que ele foi tão pressionado pelo momento, onde o pecado da humanidade desceu sobre ele, que até o seu suor se transformou, ou ele suou sangue. Consegue entender a pressão? Irmãos, mas olha só o que Jesus fez. Muitas vezes a gente olha para isso e fala assim, mas é Jesus, ele veio para isso. Mas até ele teve a liberdade de escolher se ia para a cruz ou não, se obedecia a Deus ou não. Mas o que Jesus fez? Decidiu, com coragem, obedecer. Você vai ver que no momento de pressão tamanha, ele rasga o seu coração diante de Deus. Ele expõe o seu sofrimento, a dor que ele estava passando, e vira para Deus e diz assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Se for possível, não me deixa ir para a cruz. É isso que ele estava dizendo, queridos. Tamanha era a pressão. Sabe essa pressão que eu e você sentimos?
enfrentamos quando temos que tomar uma decisão certa, em cima do que é certo, em cima daquilo que a palavra de Deus diz, é o que Jesus sentiu, é o que Daniel sentiu, e muitos outros homens e mulheres de Deus, que temos exemplo na Bíblia, sentiram. Não foi diferente com ele, ele sentiu a pressão, mas ele entendeu que naquele momento, por causa do Pai e de cada um de nós, ele tinha que tomar a decisão certa. Ele vira para Deus e diz assim: Deus, está difícil, se for possível, passa de mim esse momento, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, se é para ir, eu vou, eu obedeço, eu aceito a cruz, eu quero a cruz. E olha o resultado, irmãos. A decisão de ambos, de Daniel ou de Jesus, você concorda comigo que exigiram coragem e fé deles? Muita coragem, mas olha o resultado. Daniel teve sucesso em toda a sua jornada. Jesus, por causa disso, ele foi ressurreto, e por causa disso, Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer que Deus o colocou sobre tudo. O caminho de obediência que ele resolveu tomar, o condicionou a ser colocado por Deus acima de tudo, e hoje a verdade é que toda língua tem que confessar que Ele é Senhor, todo joelho tem que se dobrar e dizer que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor dos Senhores, mas isso é fruto de obediência, do próprio Cristo com o Pai. Billy Graham, quando ele ia falar sobre fé, ele tinha uma fala que me chama muita atenção, que ele dizia assim, a coragem é o preço que a fé paga para viver a vontade de Deus. Se nós queremos, queridos, viver por fé, vai exigir de nós coragem na tomada de decisão. Amém? Nem sempre a decisão correta será mais fácil. Tudo bem que em algumas vezes a gente complica muitas coisas, mas nem sempre vai ser fácil. Mas é a que traz vida, e vida abundante e eterna para nós. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, olha o tanto que isso é importante, eu quero destacar, não só a nós, mas ela traz vida abundante e eterna a nós, a nossa casa e aos nossos descendentes, à nossa posteridade. Então, irmãos, é muita coisa que está em jogo e a gente não pode brincar com isso. Amém? É muita coisa que está em jogo. A outra coisa que a gente precisa entender é que as decisões, elas moldam o nosso futuro eterno. Elas definem a nossa eternidade. Deixa eu te dizer algo. Decidir seguir a Cristo é a maior de todas as decisões que eu e você podemos tomar na vida. Quando eu digo seguir a Cristo, é seguir de verdade. Não é aquela coisa mais ou menos. Entende? É fazer dele Senhor, de fato, na nossa vida. É dar a Ele carta branca para mudar as coisas de lugar na nossa vida, para nos transformar como Ele quer. Quando a gente lê, queridos, eu quero pegar esse texto, como referência aqui, mas ele também está registrado em outros evangelhos. Mateus capítulo 19. O evangelista registra aquele momento em que um jovem rico chega para Jesus. Quantos já leram isso? Irmãos, olha, o que aconteceu ali em poucas palavras? Um menino que tinha aparentemente um coração em Deus, servia a Deus, chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Irmão, olha que discurso legal. Quando você escuta isso, de início vai pensar que, uau, essa pessoa quer Deus, essa pessoa ama Deus, quer servir a Deus, não é verdade? Mas o texto que os evangelistas registram, vão dizer para nós que Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus vira para aquele jovem e diz assim: você conhece os mandamentos? Não roubarás, não matarás, não adulterarás, tarará, 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 tererê, tá. Aquele jovem interrompe Jesus e diz assim: Senhor, tudo isso aí, eu vivo desde a minha criancice, durante a minha vida toda, Jesus, eu vivo para praticar isso aí. E sabe o que é interessante? Jesus não desmente ele. Então, presta atenção nisso,
ele estava falando verdade. Ele tinha uma vida que praticava a lei, os mandamentos. Irmãos, mas olha o ponto-chave aqui. Aquilo não atestava que o coração daquele jovem pertencia a Jesus. A prova disso é que Jesus, conhecendo o seu coração, depois de ouvir a resposta dele, que ele fazia, praticava, vivia tudo aquilo, Jesus, uma fala minha agora, de repente veio para ele assim: uau, que legal, meu filho, parabéns, você mandou muito bem, que bom, hein? Que vida maravilhosa. Porém, ainda te falta uma coisa. Aí Jesus vira para ele e diz assim: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E assim, você está pronto para ir para o céu. Irmãos, o que Jesus estava mostrando para ele? Que apesar dele ter muitas práticas religiosas, o coração dele ainda não pertencia a Deus. Aonde que estava o coração dele? Nas riquezas. E por que nós podemos dizer isso? Os textos sagrados vão dizer que após o jovem ouvir essa palavra de Jesus, ele se entristeceu profundamente e foi embora. Aí eu pergunto, será que isso não pode também estar acontecendo com muitos de nós? Nós temos muitas práticas, sabe, somos membros das igrejas, adoramos, cantamos, somos dizimistas, jejuamos, lemos a Bíblia, sabe, fazemos campanhas disso e daquilo outro, e o nosso coração mesmo assim ainda não pertence ao Senhor, porque nunca houve de fato uma decisão verdadeira de deixar Jesus ser o rei, o Senhor, o dono, aquele que manda e desmanda, que faz com a gente e conosco o que Ele bem entender. Você concorda que isso é possível? Irmãos, está aqui. Aí, continuando olhando para os evangelhos, você vê um contraste entre esse jovem rico e, por exemplo, os apóstolos. Pedro, por exemplo. Irmãos, Pedro era uma pessoa que tinha responsabilidade, como eu e você temos. Ele tinha família, ele tinha uma casa para cuidar, ele tinha contas para pagar, tinha um compromisso que ele tinha que honrar. Mas um dia, ele estava ali no seu lugar de trabalho, junto com o barco, com as suas redes, que era de onde ele tirava o pão para alimentar a sua estrutura, toda a sua demanda. Jesus chega para ele e diz assim: segue-me. O que Pedro fez? Largou tudo, na mesma hora, e começou a seguir Jesus. Irmão, você parou para pensar que coisa meio que insana foi essa? Irmãos, olha a diferença de comportamento de Pedro e dos outros que também deram a Jesus a mesma resposta para nós hoje. A verdade é que muitos de nós hoje botamos tanta banca para servir a Deus. Irmãos, é verdade ou não? Ah, não, eu não vou participar de uma célula porque eu tenho que trabalhar. Ah, eu não vou para a igreja no meio de semana porque eu tenho que trabalhar até mais tarde. Ah, eu não vou envolver mais com o reino de Deus porque eu tenho muito trabalho, eu tenho que trabalhar. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso são decisões que tomamos, e essas decisões, além de demonstrar quem somos ou como estamos, estão definindo o nosso futuro, presente e eterno, e a gente precisa se atentar para isso. Não é verdade? Eu fico imaginando, e se Deus chegasse, se Jesus chegasse para um de nós hoje, como chegou para Pedro: larga tudo, você vai viver só para mim, qual que seria a nossa resposta? Talvez você olha para o Jorge e para a Alessandra e diz assim: para eles é fácil, eles já são pastores tempo integral. Mas e se ele fizesse isso com você? Entende, irmãos? E é decisão, né? Uma decisão que molda o nosso futuro eterno.
C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu quero trazer para a nossa reflexão agora, quando ele diz assim, ó: o homem que decide por Cristo não perde nada, mas ganha tudo o que realmente importa. E nós precisamos entender isso. Cristo é o que realmente nós precisamos. Então, quando Ele tem o nosso coração, irmãos, Ele, diante de uma decisão, Ele tem o nosso coração, Ele tem poder para definir a nossa história e o destino da nossa alma. Entende? A nossa eternidade depende da decisão que tomamos, inclusive hoje, em relação a Cristo. Se nós estamos fazendo dele Senhor ou não na nossa vida. Amém? Para concluir, eu quero te levar a fazer uma aplicação pessoal, irmãos, entre esse paralelo de Deuteronômio, na palavra de Moisés e a palavra de Josué. Qual é o contexto real nosso hoje? Nós estamos a poucos passos da promessa ou já estamos vivendo promessas? Qual é o nosso contexto? Tem vários contextos aqui hoje. Mas uma verdade é, Deus está nos chamando nessa planície de Moabe para um alinhamento. E Ele quer que a gente escolha hoje. Sabe por quê? Ele conhece o meu e o seu coração, Ele não quer nos perder. Deus usa, queridos, esse talvez limiar da promessa, como um lugar de prova. Ou talvez não o limiar, mas a embriaguez com a bênção, como também um lugar de prova, para nos chamar a esse alinhamento. E a espera dele é que eu e você escolhamos a vida, para que vivamos. Então, queridos, esse lugar simbólico para nós hoje, que eu estou me referindo como planícies de Moabe, é um território de escolha. Talvez você olhe para trás, para os 40 anos, para os últimos anos, olha para o contexto que você está vivendo, não há uma satisfação plena. O que é que Deus está dizendo para você? O que é que você acha de deixar isso tudo para trás e tomar uma decisão hoje, firme, exclusiva comigo, para que a sua história de agora em diante tome um rumo diferente? O que é que você acha de fazer isso? E deixa eu te dizer, Deus falando comigo e contigo, escolha uma vida para que vocês vivam. Você pode ficar de pé, para que a gente possa orar, com esse entendimento, queridos, de que as nossas decisões, têm o poder de escrever a nossa história, impactar a nossa eternidade. Deus está nos dando essa oportunidade de decidir, de escolher mais uma vez hoje. Queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar. Sabe, a minha decisão hoje, eu quero repetir para você em alto e bom som, como pastor desta casa. A minha decisão hoje, eu quero servir ao Senhor. E eu vou continuar buscando isso. Eu servirei ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa as pressões, irmãos, não importa aquilo que vem para tentar nos parar, a nossa escolha precisa ser essa. Você pode orar. Sabe, não importa o momento que você está passando. Talvez você encontre sem forças para uma tomada de decisão dessa. E se você se encontra assim, o Espírito Santo está aqui. Ele é a força que você precisa para olhar para Cristo e dizer: Senhor, não importa a pressão que eu estou sentindo ou a pressão que virá sobre mim, eu decido pelo Senhor hoje.